E chegamos no exercício 24 da FUVEST, primeira fase, último exercício dessa primeira fase de matemática. E aí ele extrapolou, ele envolveu então inglês com a matemática, mas com um texto bastante simples. Ele fala que a distância de A a C é o dobro da distância de B até A. Ele diz que a distância de B ao C, são 5 inches. E ele pede a distância de A para C, quais são as possibilidades dessas distâncias. Bom, ele fala que A, B e C estão na mesma reta, mas não fala a posição de quem é quem vem primeiro e quem vem depois. Então, eu coloquei aqui todas as possibilidades. Se o A estiver à esquerda, o B pode estar entre ele e o C. Mas o A pode estar à esquerda e o B e o C entre ele e B. Mas também pode ser o B à esquerda. E aí nós teríamos AC ou CA. Nós podemos ter finalmente o C na esquerda e termos AB ou BA. São as únicas possibilidades possíveis se nós tivermos A, B e C na mesma reta. Vamos lá então? Olha o que ele disse. Que se a distância de AC é o dobro da BA, então essa distância de AC é o dobro de BA. Então se nós chamarmos aqui de X, aqui também será X, porque essa distância será 2x. AC é o dobro, é 2x, é o dobro de AB. Então tá aí. Daqui a pouco a gente faz as contas. Ah, ele disse também que BC era 5 inches. Então aqui nós vamos colocar 5, ó. Vamos fazer tudo para cá. Ele fala que AC é o dobro de BA. Olha, como que essa distância AC pode ser o dobro desta? É impossível, porque AB aqui é maior do que AC. AC não pode ser o dobro de AB, portanto, essa maneira não é possível termos. Ele disse que AC é o dobro de BA. Então aqui pode ser X e aqui pode ser 2x. Aqui AC é AC é o dobro de BA. Aqui é 2x e aqui é x. E ele disse que AC BC era igual a 5. Então, tudo isso aqui mede 5 inches. Ó, aqui assim. Aqui, ele disse que aqui que mede 5 inches. O BC. Então, nós já estamos com duas possibilidades. No exercício, na possibilidade 4, ele fala que AC, sempre seguindo o mesmo padrão, AC é o dobro de BA. Não, isso aqui, o dobro disso. É impossível, né? Porque BA é maior que AC. Como que AC pode ser o dobro de BA? Então, aqui também não é possível. Aqui ele fala que AC é o dobro de BA. Então, aqui seria 2x e aqui seria x. E ele fala que BC, tudo isso é igual a 5 inches. Você veja que esse caso é exatamente este caso aqui, ó. Nós temos uma distância x aqui, nós temos 2x aqui, tudo 5. É exatamente a mesma. Mas vamos fazer as contas. Aqui é a mesma coisa, ele fala que AC é o dobro de BA. Então, se aqui for x, aqui será 2x, então aqui será x também. E ele ainda fala que BC é igual a 5 inches. E aí ele pede sempre o AC. A pergunta é, quanto mede AC? Essa é a pergunta, ó. Quanto mede AC? Esta é a pergunta, ó. Quanto mede AC? Esta é a pergunta, ó. E aqui nesse caso, quanto mede AC? A pergunta está aqui. Pronto. Então vamos lá calcular caso a caso. Então vamos chamar aqui de caso 1, aqui caso 2, aqui caso 3, aqui caso 4, aqui caso 5 e aqui caso 6. Nós já vimos que o caso 2 não é possível e o caso 4 não é possível. Então vamos lá ver o cálculo do caso 1. Se nós temos que o x é 5, no caso 1, se o x igual a 5, então o AC, que é igual ao dobro do x,
será igual ao dobro do 5, será igual a 10 inches. Já temos uma resposta. No caso 3, porque o 2 não é possível, se o 3x, 1x mais 2x, dando 5, se o 3x é igual a 5, é porque o x é igual a 5 terços. Mas ele não quer o x, ele quer o 2x. Portanto, o AC, que é igual a 2x, vai ser o dobro dos 5 terços. O dobro dos 5 terços é 10 terços de inches. Já temos uma segunda possibilidade. No terceiro caso, aliás, desculpa, aqui era o terceiro caso. No quarto caso não é possível, vamos calcular o quinto caso. O quinto caso, ele diz que 2x mais x são 5 inches. Ou seja, se 3x igual a 5, então o x é 5 terços. E ele quer o AC. O AC é igual a 2x. É exatamente o exercício anterior, a solução do 3. Portanto, a solução continua sendo 10 terços. E no caso 6 e último, nós temos que, se ele fala que o BC, que é o x, é igual a 5, ele pede quem é o AC, que é o 2x. O 2x vai ser o dobro do 5, vai ser 10. Ou seja, esse aqui vai ser o nosso AC. O nosso AC. Portanto, vai ser a mesma resposta de cima. Então, nós encontramos exatamente duas possibilidades. A solução, o conjunto de solução do exercício vai ser o 10 ou o 10 terços de inches. Essas são as soluções. Olha que exercício sensacional. Ele fala que os pontos A, B e C estão na mesma regra, mas não diz as posições de cada um. Portanto, nós podemos ter o ABC ou o ACB, o BAC ou BCA, ou CAB ou CBA. E ele dá algumas informações, por exemplo, o AC igual ao dobro do BA e o BC mede 5, pedindo o AC. E aí, em cada caso, a gente vai analisando, percebendo que, no segundo caso, é impossível, porque o AC é menor do que o AB ou o BA, portanto, ele não pode ser o dobro do AB. Então, nós jogamos fora. Da mesma maneira, o AC é esse pedaço, tinha que ser o dobro do BA, e ele é menor do que o BA, portanto, nós jogamos fora. E nas 4 possibilidades, depois, 2 a 2 são iguais. Então, as contas estão feitas aqui, e nós encontramos as duas soluções. Assim, nós terminamos a FUVEST, e aí você tem toda a condição de se preparar para essa prova, vendo exercício por exercício, percebendo passo a passo e mandando uma mensagem se você tiver alguma outra dúvida. Um abraço e até a próxima. Continue conosco.